Bom, faz 2 meses e meio que eu tô aqui nos Estados Unidos e nesse vídeo, gente, eu vou compartilhar com vocês então como é que tá sendo a minha experiência aqui, como que é morar com uma família americana e também vou dar um pouquinho da minha opinião sincera no final desse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, assiste até o final. Bom, gente, então pra quem é novo aqui no canal, eu tô aqui há 2 meses e meio nos Estados Unidos. Eu vim visitar a família do meu namorado, que mora aqui. E em breve eu tô indo embora pro Japão, porque é lá que eu moro há muitos anos. E assim, gente, o que eu pude notar nesses 2 meses e meio aqui nos Estados Unidos é que os Estados Unidos, gente, é um país, assim, muito, mas muito caro. Antes de vir para os Estados Unidos, eu tinha mais ou menos uma noção, assim, de preço e tudo mais. Mas, gente, comparado com o Japão, assim, o custo de vida, chega a ser o dobro ou até o triplo, assim, do valor assim, que a gente gasta lá no Japão. Só para vocês terem uma ideia, meu namorado ele pagava 1.400 em um quarto aqui no Texas, morando a 30 minutos do centro da cidade, e no Japão a gente paga $1.000 em um apartamento inteiro morando em Tóquio. Só para vocês terem a noção assim dos valores. Também tem a questão quando a gente sai, eu e ele, sozinho, para comer assim, a gente acaba gastando entre 50 a 60 dólares, assim, com a gorjeta inclusa para 2 pessoas. Enquanto que no Japão a gente gasta em média 20 a 25 dólares e tudo mais. E meu namorado, ele tem o seguro de saúde aqui dos Estados Unidos, que ele paga 350 a 370 dólares por mês, enquanto que eu pago 75 dólares no meu seguro de saúde. Então, só aí vocês conseguem ver a diferença nos valores, assim, tudo mais. Então, realmente aqui nos Estados Unidos é muito, muito caro. Preços de aluguéis, comer fora, assim, preços assim de mercado, tudo é muito caro. Se não fosse assim a família do meu namorado aqui, gente, eu não teria condições de estar nos Estados Unidos aqui por tanto tempo, porque realmente aqui é muito, muito caro. A única coisa que eu acho que nos Estados Unidos assim é mais barato comparado com o do Japão é a questão assim de comprar coisas materiais, por exemplo, comprar roupa, comprar maquiagem, comprar tipo um iPhone é mais barato aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que eu notei aqui nos Estados Unidos, gente, é que aqui tem bastante oportunidade de emprego. Toda vez que eu vou em algum restaurante ou algum bar, assim, eu sempre vejo placas assim, tipo, precisa de funcionários, essas coisas assim. E eu já conheci também vários imigrantes aqui e que me falaram assim que é muito comum aqui nos Estados Unidos as pessoas elas terem mais de um trabalho, às vezes elas têm 2 ou 3, porque os trabalhos aqui geralmente as pessoas ganham por hora e é mais flexível assim, tudo mais. Então eles me falaram assim que apesar de o custo de vida aqui nos Estados Unidos ser alto, a pessoa trabalhando 2 empregos ou 3, ela consegue pagar as contas e ainda juntar dinheiro. Então eu acho que vale a pena uma pessoa vir trabalhar, porque, como eu falei, dá para ter 2 empregos, coisa que no Japão não tem como, porque a gente trabalha longas horas e no final do dia a gente está super cansado e tudo mais. Enfim, outra coisa que eu notei diferente é que aqui nos Estados Unidos, gente, aqui todo mundo precisa ter um carro. Sério, não tem como viver só com um carro, por exemplo, porque a maioria das famílias aqui, eles têm 2 carros, porque cada um vai trabalhar em um lugar diferente, então cada um precisa de ter um carro. E aqui não tem ônibus, não tem trem na maioria das cidades. Então eu vejo assim que realmente tem que ter um carro aqui para quem for morar aqui nos Estados Unidos. Outra coisa, gente, como eu falei antes, o custo aqui dos serviços aqui é muito caro. Você cortar o cabelo é muito caro, você pagar alguém para vir cortar a grama ou fazer limpeza aqui da piscina, por exemplo, é muito caro. Então aqui nos Estados Unidos eu percebo que eles têm essa cultura do DIY, que é eles comprarem os equipamentos deles e eles mesmos fazerem, do que pagarem para outra pessoa fazer. Então aqui nos Estados Unidos acaba que as pessoas, elas mesmas arrumam a casa delas, elas consertam, pelo menos a família do meu namorado, que eles falaram assim que é muito caro você pagar para um pedreiro ou para um marceneiro vir fazer as coisas para você. Então as pessoas elas têm o hábito aqui de elas mesmas fazerem os concertos delas e tudo mais.
E isso leva à terceira coisa, assim, que as pessoas aqui, gente, elas são muito, mas muito consumistas. Aqui nos Estados Unidos, como por causa disso, dessa cultura de DIY, elas acabam comprando muitas coisas, assim, então elas acabam tendo vários itens assim só para limpar a piscina, ou por exemplo coisas assim de academia dentro de casa. Elas têm tipo muitas coisas assim, porque aqui nos Estados Unidos o poder de compra deles também é bastante alto, então as pessoas têm condições de comprar materiais assim. Então eu percebo que as pessoas aqui elas compram muitas coisas. Fora que outra coisa também que eu percebo é que toda vez que muda de estação, por exemplo, agora a gente está no outono. Aqui em casa, eles mudam tipo a decoração inteira, sabe? Então, as almofadas, as decorações assim de pendurar assim, eles mudam inteiro. Quando é inverno, eles também mudam inteiro. Então, eu percebo que as pessoas aqui, elas são muito consumistas por causa disso, porque elas têm a cultura do DIY e também tem a cultura de sempre estar mudando de acordo com a estação. Outra coisa também, gente. Realmente eu percebo aqui que nos Estados Unidos eles consomem mais fast food comparado com o pessoal que mora, sei lá, no Brasil, ou a gente que, eu, por exemplo, que moro no Japão, assim, eu vejo que o pessoal aqui eles consomem bastante fast food. Não tanto a família do meu namorado, mas, por exemplo, a gente sempre sai 3 vezes por semana para comer fora. E às vezes a gente acaba comendo hambúrguer ou hot dog, essas coisas assim, na janta e tudo mais. Então eu percebo que é bem comum fast food. Outra coisa também, gente, é questão da janta. Aqui na família do meu namorado, assim, gente, a gente janta muito, mas muito cedo. A gente janta assim, 5 horas da tarde a gente tá comendo. Sério, depois disso a gente não come mais nada. Então, isso pra mim foi muito estranho, eu tive que me adaptar. Outra coisa que aqui nos Estados Unidos tudo fecha muito cedo. Geralmente as lojas fecham entre 10 horas assim da noite, mas por exemplo bar ou balada, essas coisas assim, eles fecham às 2 horas da manhã e depois disso não tem mais nada. Coisa assim que, por exemplo, no Japão tudo é 24 horas, pelo menos nas cidades grandes, e aqui tudo fecha às 2. Que mais que eu notei diferente? Outra coisa também, eu percebo assim que imigrantes, gente, aqui nos Estados Unidos, eles têm uma vida praticamente normal, assim, consegue arrumar emprego, consegue se integrar na sociedade, sabe? Porque tem muitos países, por exemplo, o Japão, que o estrangeiro ele pode morar assim por anos e anos no Japão, que dificilmente vai conseguir se integrar 100% na sociedade, vai ser 100% assim aceito. Coisa que aqui nos Estados Unidos eu vejo assim que é muito comum imigrantes assim tá bem integrado na sociedade. Todo lugar que eu vou aqui sempre tem placas em inglês, espanhol. Então eu acredito que até uma pessoa assim, um brasileiro que não saiba falar inglês consegue se virar bem, porque querendo ou não o espanhol e o português é meio parecido. Então eu vejo assim que é bem fácil assim um imigrante se adaptar aqui à cultura e tudo mais. Outra coisa também, gente, que eu notei assim, foi que eu não sabia que americanos eles eram pessoas religiosas. Eu sempre achava que eles não eram assim tão religiosos, mas pelo menos aqui em casa o pessoal vai 3 vezes na semana na igreja. Então isso foi uma surpresa para mim. E a última coisa assim também que eu notei é que aqui em casa eles não usam dinheiro, assim, notas ou moedas, assim, eles só usam cartão de crédito, porque aqui nos Estados Unidos é comum as pessoas pagarem com cartão de crédito para subir o credit score delas, assim, para juntar pontos também e tudo mais. Então aqui eles só pagam as coisas com cartão de crédito e no final eles pagam a conta inteira, eles não parcelam e tudo mais. Então isso também foi super diferente para mim. E agora eu vou contar pra vocês, gente, se eu acho que vale a pena ou não morar nos Estados Unidos. Bom, para essa resposta, gente, eu acho que depende, porque assim, se você é solteiro, ou se você é um casal sem filho, eu acho que super vale a pena vir para os Estados Unidos, porque, como eu falei, eu conversei com vários imigrantes que estão aqui já há algum tempo. A maioria deles trabalham bastante para guardar dinheiro, essas coisas assim. Quando a pessoa chega nos Estados Unidos, assim, é um pouco difícil, porque tem a questão da língua, tem a questão assim que você precisa conhecer pessoas para essas pessoas te indicarem empregos, assim, porque
aqui é muito questão assim de contatos, assim. Então, se você conhece uma pessoa nos Estados Unidos e já fala a língua, eu acho muito mais fácil se adaptar aqui, e não tiver filho também, é muito mais fácil assim você já chegar, alugar um quarto e começar a trabalhar e tudo mais. E eu acho que realmente, eu acho que vale a pena sim, se você tem uma condição mais difícil no Brasil, vir para os Estados Unidos, porque aqui dá, querendo ou não, por mais que o custo de vida aqui seja mais caro, as coisas aqui estão aumentando assim, cada ano assim, eu ainda acho que vale a pena, porque como eu falei, os trabalhos aqui são bem flexíveis, mas tenha em mente que os Estados Unidos, gente, não é fácil, principalmente no início, assim, sabe? Principalmente minha família, assim, ele sempre fala que aqui nos Estados Unidos, gente, pode não parecer, mas tem muito americano que estão super, assim, endividados, porque aqui nos Estados Unidos, como eu falei, eles têm a cultura do cartão de crédito, então muitos deles, eles compram, e no final eles só conseguem pagar o mínimo ali, e aquela dívida vai aumentando, então tem muitas famílias aqui nos Estados Unidos que eles têm dívidas de cartão de crédito, então tem que se atentar um pouco a isso, porque a gente sempre tem a impressão que os Estados Unidos, todo mundo vive bem, todo mundo tem condições de ter uma casa. A família do meu namorado, gente, eles têm uma condição financeira boa, mas eles não são assim a regra, eles são a exceção, porque nos Estados Unidos também tem pessoas assim que têm condições financeiras assim mais difíceis. Então, se você tem pretensão de vir para os Estados Unidos, venha consciente que no começo assim não vai ser fácil, vai ser muito difícil, porque você vai precisar conhecer alguém, você vai precisar saber a língua, se possível, se você tiver alguma formação, se você tiver alguma experiência, assim, vai contar muito. Mas é isso, gente, eu acho que super vale a pena morar nos Estados Unidos. No momento, eu não penso em morar nos Estados Unidos, mas para quem pensa, assim, eu acho que super vale a pena. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.